Um bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Thaís, sou trabalhadora da equipe do Evangelho no Lar da Casa e estou aqui para conversar um pouco sobre um trecho, fazer uma breve leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e conversar com todos vocês sobre a importância da prática do Evangelho no lar. Então eu convido a todos para que nós possamos começar com uma prece. Fechemos os nossos olhos, elevemos o nosso pensamento a Deus, esse Pai amado, de infinito amor e misericórdia por todos nós, agradecendo pelo dia de hoje, agradecendo por esta encarnação, agradecendo por todas as pessoas que conosco convivem, nossos amigos, nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que tanto nos auxiliam nessa tarefa de evolução. E te pedimos, Pai, que durante a leitura, durante as reflexões desse Evangelho, nós possamos abrir os nossos corações e o nosso entendimento, cada vez mais, cada dia mais, ao Teu amor. Que fiquemos todos na paz e no amor de Jesus. Que assim seja. A nossa leitura de hoje, ela se encontra no capítulo 12, a todos aqueles que quiserem nos acompanhar, amai os vossos inimigos. E é o item 10, que tem como título, o ódio. O texto nos diz o seguinte: amai-vos uns aos outros e serei felizes. Sobretudo, tomai a tarefa de amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. O Cristo, de quem deveis fazer o vosso modelo, vos deu o exemplo desse devotamento. Missionário de amor, amou até dar o sangue e a própria vida. O sacrifício que vos obriga a amar aqueles que vos ultrajam e vos perseguem é penoso. Mas é precisamente isso que vos torna superiores a eles. Se vós os odiais como vos odeiam, não valeis mais do que eles. É a hóstia sem mancha ofertada a Deus sobre o altar de vossos corações. Hóstia de agradável aroma, cujos perfumes sobem até ele. Esse capítulo todo, ele nos fala sobre o amor aos inimigos. Nós sabemos que os nossos inimigos são internos e que, de alguma forma, as pessoas que nos chegam se tornam nossos inimigos porque nós ainda não sabemos lidar com esses inimigos que estão dentro da gente. E Jesus nos aconselha que nós amemos esses inimigos. No início desse capítulo, Kardec nos traz que o amor aos inimigos não é o mesmo amor que nós temos aos amigos, aquele amor que desperta ternura, que desperta confiança, mas ele fala de um amor no sentido de não ter ódio, de não ter sentimentos de vingança, de humilhação. Um convite para que a gente possa agir de forma diferente com que agem conosco. Jesus nos dizia para que nós orássemos por aqueles que nos perseguem e nos caluniam. E nesse texto, em que faz parte das instruções dos Espíritos, em que Fenelon nos fala sobre o ódio, em nenhum momento ele fala sobre o ódio em si. Durante todo o texto, ele nos traz o amor, a necessidade do amor para se trabalhar o ódio. A gente vive um momento hoje em que falar de amor é clichê e parece até estranho, mas falar de ódio pode. É normal, existe uma normalização de se falar, eu odeio fulano, eu não gosto do fulano, mas falar de amor ainda é muitas vezes um tabu. E a recomendação é de que nós amemos os nossos inimigos.
A gente sabe, a gente estuda na doutrina espírita de que estamos todos mergulhados no fluido cósmico universal. Todos nós. Nossos amigos, nossos amados, nossos inimigos. E que a vida, ela não se restringe a esse momento, a essa encarnação. Então, aquela pessoa, aquele inimigo interno ou aquele inimigo externo, em algum momento, ele vai deixar de ser um inimigo e vai se tornar um amigo. Em algum momento isso vai ser trabalhado. Né? Jesus amava a humanidade toda. Qual é o meu destino como espírito? Quando eu me pergunto qual é o meu destino como espírito, o meu destino como espírito é me tornar um espírito puro. É me tornar um espírito que vai trabalhar. Esse é o destino de todos nós. Então, sim, nós ainda vamos nos amar uns aos outros. Nós ainda vamos amar a humanidade. Nós ainda vamos amar na amplitude que Jesus nos ama e que amou a humanidade toda a ponto do sacrifício que foi feito, né? E do tamanho do perdão que foi dado. Quando a gente se liga a alguém por um sentimento, seja ele qual for, seja o de vingança, seja o de desprezo, seja o sentimento de ódio, de rancor, se estabelecem laços. Não é só o amor que estabelece um laço, o ódio também estabelece um laço. Então nós estamos ligados a todas aquelas pessoas da qual nós odiamos. E esse laço, ele precisa ser modificado. Isso precisa um dia se tornar amor, porque o laço já foi feito, né? Então, quantas pessoas existem que a gente não conhece e a gente não tem laços com elas porque não conhecemos, mas que de alguma forma os meus pensamentos interferem no planeta todo, no universo todo, né? Então existe um grau de responsabilidade quando a gente começa a entrar em contato com o Evangelho, que nos mostra o quanto nós precisamos observar os nossos sentimentos a respeito do semelhante. Nós não estamos aqui para alimentar o ódio. Nós estamos todos encarnados para poder fazer crescer em nós, em todas as pessoas, e auxiliar no crescimento do amor. Porque essa é a lei maior, né? Nós vivemos sobre a lei de amor. A lei que rege todo o universo. A lei que vai desde as nossas células, de como os nossos átomos funcionam, até todo o mecanismo de funcionamento da humanidade. E quanto mais a gente entra em contato com o Evangelho, mais esses ensinamentos, mais esse conhecimento, ele vai vindo ao nosso entendimento e vai despertando a necessidade dessa mudança. No momento em que tu sente um sentimento de animosidade pelo outro e que te desperta a consciência de que aquele não é o melhor caminho, é possível achar outros meios de se relacionar. A oração como um pedido de perdão, porque é possível, né, se pedir pelo outro, para que o perdão seja trabalhado no meu coração. Porque muitas vezes o que eu vejo no outro é algo que precisa ser trabalhado em mim. Então, o Evangelho, ele é um manancial de ensinamentos que nos auxilia nesse trabalho. Quando a gente vem falar da prática do Evangelho no lar, o Evangelho é algo que precisa ser conhecido, que precisa ser meditado sobre ele, para que eu possa senti-lo e para que eu possa vivenciá-lo. Isso quem nos diz é a Alcione, no livro Renúncia, de Emmanuel, né, psicografado por Chico Xavier, em que ela nos fala a respeito dessas etapas no conhecimento do Evangelho. Conhecer, meditar, sentir e vivenciar. E se eu estou tomando conhecimento e se eu estou pensando só no meu sentimento de ódio, eu estou sentindo e eu estou vivenciando isso e a minha vida gira em torno disso. Mas se eu venho trazendo reflexões sobre amor, sobre humildade, sobre confiança, sobre fé, e eu venho meditando sobre isso,
eu passo a sentir e a vivenciar. Então, aqui ele começa a frase: amai-vos uns aos outros e serei felizes. Muitas vezes a gente faz muitas coisas visando a felicidade, e a felicidade ela está em amai-vos uns aos outros. O Evangelho no Lar, ele é uma maneira da gente exercitar esse conhecimento, essa tomada de conhecimento, né? Porque se é preciso eu conhecer e meditar, eu preciso conhecer os ensinamentos de Jesus, que ele veio para nos deixar o seu Evangelho, para que nós pudéssemos, durante toda a nossa caminhada. As meditações sobre o Evangelho, elas são infinitas. O Evangelho, ele cresce nos nossos corações, ele cresce aos nossos olhos de acordo com o nosso crescimento. As palavras que nele se encontram são palavras simbólicas. E os símbolos, eles crescem em entendimento para nós. Jesus sabia disso quando ele nos deixou o seu Evangelho e onde ele fez com que tudo que tinha ao seu redor, cada paisagem, cada pessoa, fosse colocada de uma maneira simbólica para todos nós. E ler o Evangelho, a prática do Evangelho no lar, cada vez que se lê o Evangelho, se tem um entendimento diferente, e isso é uma experiência pessoal, né? Muitas vezes a gente já leu esse texto diversas vezes, mas aí tu tá passando por um momento, tu tá passando por uma circunstância, tá tendo algum conflito com alguém, e a gente tá falando sobre o sentimento, né? Sobre o ódio, tá passando por um momento difícil com uma pessoa específica, e aí tu abre o Evangelho para fazer o Evangelho no lar, e lá se encontra um texto que tu já leu diversas vezes, mas naquele dia ele é um texto novo. Ele é um texto novo porque o entendimento é novo, porque o sentimento é novo, a circunstância é nova e, de novo, é um novo ensinamento. Então, a gente fala, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é um livro para ser conhecido e meditado. Então, a prática do Evangelho no lar, a gente recomenda que seja feita uma vez na semana, em momentos de conflito podem ser feitos todos os dias, num horário específico, porque nós temos todo um amparo espiritual, existe todo um amparo da espiritualidade para nos auxiliar naquele momento, auxiliando na psicosfera do nosso lar, acalmando as energias, fazendo uma limpeza energética do nosso lar, fluidificando a água que pode ser tomada naquele momento e no decorrer da semana, melhorando o entendimento que nós vamos ter dessas palavras. E é uma leitura que pode ser feita sequencial. Para quem nunca leu o Evangelho segundo o Espiritismo, essa leitura pode ser feita sequencial, porque Kardec, ele organizou esse estudo de uma maneira em que a nossa linha de entendimento fosse crescendo no decorrer do Evangelho. Ele traz no início toda a questão de como se estrutura a doutrina espírita, a pluralidade das existências, que nos faz entender por que é que eu tenho que amar o meu inimigo. Porque esse inimigo, esses laços, eles se estendem após o nosso desencarne e nas próximas encarnações. Então a gente não desfaz laços, sejam eles de amor ou de ódio, e a gente escolhe quais laços a gente quer manter, né? No sentido de o que eu quero alimentar? Eu quero alimentar um sentimento de ódio que vai permanecer comigo, ou eu quero transformar esse sentimento, né? Transformar isso em outros entendimentos, entender o sofrimento do outro. Então ele vai crescendo num entendimento para que vá crescendo também nos nossos corações. E eu posso fazer essa abertura ao acaso, né? Então, num momento de conflito também, em que eu quero transformar a energia, eu posso abrir o Evangelho ao acaso e fazer uma leitura. Apesar da gente saber que o acaso não existe e que aquela leitura é a que eu preciso naquele momento, né? Então, esse é um convite à prática do Evangelho no lar, para que a gente possa fazer esse trabalho interno de conhecer os nossos inimigos internos, e conhecendo esses inimigos internos, trabalhando com a oração, com a prece,
com boas ações, a gente vai dissolvendo e vai diluindo os nossos inimigos externos, até que eles não existam mais, né? Então, o inimigo, ele é uma visão nossa, né? Então, orar por aqueles na nossa prece, por exemplo, agora nós vamos encerrar com uma prece o nosso Evangelho no Lar. E a gente pode, na nossa prece, fazer uma oração aos nossos inimigos, a todos aqueles que a gente acha que nos prejudicam, e pedir que a gente possa trabalhar isso nos nossos corações. Então eu convido a todos para que nós possamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus pela oportunidade dessas reflexões, agradecer pela oportunidade de tomar contato com as palavras do Evangelho, com o nosso Mestre Jesus, que está sempre conosco. E nós podemos, nesse momento, imaginar a figura serena e doce do nosso Mestre ao nosso lado, a nos estender as suas mãos, de onde saem raios de luz que se distribuem por todo o nosso corpo físico, o nosso espírito, e que de nós essa luz se espalha pelo nosso lar, pelo nosso bairro, a nossa cidade, auxiliando, primeiro dentro de nós, a diluir todo o sentimento de ódio, de vingança, de animosidade, para que isso possa também se espalhar àqueles que convivem conosco dentro do nosso lar, no nosso bairro. E te pedimos, Mestre, te pedimos por todos aqueles que nos perseguem, que nos fazem mal, para que tu possa tocar o coração, assim como sabemos que nesse momento toca os nossos corações. Então, agradecidos que estamos, nós damos por encerrado o nosso Evangelho no Lar. Que assim seja.